Hoje vamos mergulhar numa palavra muito nossa, muito portuguesa. Bica. Olá. Sim, uma palavra que ouvimos todos os dias nos cafés. Exato. Muita gente pede só um café, mas pronto, a bica tem ali uma história por trás, baseada na informação que andamos a ver. Uhum. E para começar, o que é que define uma bica, afinal? Segundo as fontes, claro. Bem, descrevem-na como algo parecido com um expresso, um café tirado à pressão. Fim. Mas dizem que é muitas vezes um pouco mais longo, talvez mais suave, servido na chávena pequena, claro. Ok, o típico café que nos servem em muitos sítios, por defeito quase. Exatamente. Mas a curiosidade maior está no nome, não é? De onde vem bica? Pois é. A ideia mais óbvia que a nossa pesquisa sugere é que tem a ver com a forma como o café sai da máquina. Uhum. Quentinho a correr, como se fosse uma pequena fonte, uma nascente, uma bica. Faz sentido, visualmente. Mas a história ganha mais corpo num sítio específico em Lisboa. Ah, já sei onde vais. O café A Brasileira, no Chiado. Precisamente. Para perceber a bica, temos mesmo de ir até lá, à sua fundação. Ok, vamos lá ver isto melhor. Estamos em 1905, chega Adriano Teles. Uhum. Um imigrante que tinha estado no Brasil, casado com a filha de um produtor de café, lá de Minas Gerais. E ele abre A Brasileira, com um objetivo muito claro, até anunciado na altura, vender genuíno café brasileiro. Sim, que quer dizer, se calhar não era assim tão comum ter essa garantia de origem na época. E ele não se ficou por aí, pois não. Teve uma ideia para pôr as pessoas a beber o café dele. Pois teve. Uma visão de marketing bastante à frente para 1905. Que foi Ele oferecia uma chávena de café, assim quente, acabado de fazer, a quem comprasse o quê? a quem comprasse 1 quilo de café moído na loja. Pronto, era uma forma de provar o produto ali mesmo. Brilhante! Uma amostra grátis, basicamente. Conquistar pelo estômago, ou pela chávena, neste caso. Sim, exatamente. Numa altura em que o hábito do café expresso ainda se estava a formar. E aqui, olha, é que a história fica mesmo boa. Os registros que vimos indicam que a brasileira foi das primeiras, se não a primeira, a vender o café assim. Uhum. Nesta chávena pequena, café forte, aquilo que hoje chamamos bica. Certo. E há um pormenor delicioso na informação. Parece que no início era servido com leite de cabra fresco, Sim, essa parte é curiosa. trazido de quintas dos arredores de Lisboa. Diz muito sobre a Lisboa daquela altura, não é? Ainda com essa ligação ao campo, ao produto fresco. Sem dúvida. Mostra como até o serviço tinha as suas particularidades. E por falar em particularidades, A origem do nome bica, além dessa explicação mais literal do café a cair da máquina. sim, Há aquela outra história que ainda hoje circula muito, especialmente em Lisboa. há a do acrónimo BICA. Essa mesma. Beba isto com açúcar. Uma história engraçada, muito popular. É charmosa, sem dúvida. Mas, pronto, a análise que fizemos aponta para que seja uma etimologia popular. Ou Seja, uma explicação que o povo criou depois, que pegou, mas que não há provas de que tenha sido inventada de propósito pelo Adriano Teles ou por alguém da brasileira. entendido. É mais uma lenda urbana, digamos assim. Provavelmente. Portanto, a ligação mais plausível continua a ser mesmo a visual, o fio de café a sair da máquina. Como uma pequena torneira, uma bica de água. Exato. É mais simples, talvez, mas mais alinhado com a forma como muitas palavras nascem, por associação direta. Então, resumindo isto tudo, quando pedimos uma bica, não estamos só a pedir um café rápido. Estamos, sem querer, a tocar num bocadinho da história de Lisboa. Exato. Da história da brasileira, da visão do Adriano Teles, Das táticas de marketing dele, das histórias que a cidade criou à volta disto. A palavra tem camadas. tem muitas camadas. E isto levanta uma questão interessante, não achas? De qual? Como é que coisas tão banais do dia a dia como tomar um café ganham esta carga, este significado cultural, histórico, até lendário? Pois é. A história da bica, com as suas certezas e as suas dúvidas, os seus mitos, ilustra isso muito bem. Como a cultura local e as narrativas podem transformar algo simples num pequeno símbolo. Fica essa reflexão, então, da próxima vez que alguém saborear um café em Portugal, seja chamado bica ou não. Talvez valha a pena pensar nesta viagem, desde Minas Gerais até ao Chiado, passando por leite de cabra e acrónimos populares. Sem dúvida.
E pensar que outras palavras ou gestos do nosso cotidiano podem ter histórias assim, escondidas, à espera de serem descobertas?